Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 14 e dos versículos 22 a 33. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, domingo, dia 13 de agosto de 2023, o 19º domingo do tempo comum na liturgia da palavra. Pois bem, a leitura, o evangelho de hoje, ele é muito fácil da gente compreender, né? Cada um de nós, nesta luta, nesta vida cristã, nessa caminhada, neste deserto, né? Neste marzão, né, agitado pelas ondas, cada um de nós é como se fosse o Pedro, né, agitado pelas ondas, pelos os ventos fortes. Ele teve medo de afundar, né, como também os outros, né, que estavam na barca, a barca que representa a igreja, né. O mar é o mundão. Esses ventos fortes são tudo aquilo que vem contra nós para a gente desanimar desta vida de igreja, desta vida cristã aqui na terra, né? Ou seja, do seguimento a Jesus, né? Tudo que a gente está vendo no mundo de hoje para a gente desistir da igreja de Jesus, tudo isso são esses ventos, né? São estas ondas, o contrário da barca, né? O contrário dos mandamentos, da palavra de Deus, da igreja, né? A igreja que Jesus fundou há 2000 anos atrás, que vem sendo agitada, que vem sendo bombardeada, que vem sendo contrário, né? Os ventos que são contrário, o contrário desta barca, né? Que é a igreja, que é cada um de nós, assim como Pedro, né? Os discípulos, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado do mar, né?
enquanto ele foi despedir as multidões, aqueles 5.000 homens, né? Os quais ele fez aquela multiplicação de pães, para os quais ele curou, alimentou, fez as pregações, as curas, né? Os milagres, e ele ficou ali despedido daquelas multidões, né? E os discípulos já indo para o outro lado do mar, né? A noite chegou, Jesus continuou, depois de despedir as multidões, ele continuou ali orando a sós no monte, né? E já pelas 3 horas da madrugada, né? De noite, né? Escuro, né? A noite que os ventos fortes, contrário, batem mais forte contra a igreja, né? A hora que o inimigo de Deus age mais, na madrugada, é de noite, né? Preciso a gente rezar todos os dias para que a gente não desanime, para que a gente não desista de Deus, dos mandamentos, da palavra de Deus. Então Jesus, ele viu que os discípulos a barca estava sendo agitada pelas ondas, né? Pois o vento era o contrário. Então ele resolveu ir lá, andando sobre as águas, né? E quando os discípulos o avistaram, pensaram ser um fantasma, né? Ficaram todos assustados, né? Muitas vezes nós ficamos assustados com as coisas deste mundo, né? Tudo vira uma coisona, às vezes não é nada, só na nossa mente, só na nossa imaginação, causando medo, causando depressão, ansiedade, né? No mundo de hoje, se nós não segurar, não pedir a mão de Jesus para segurar nela, nós iremos afundar, iremos desistir, iremos ficar com medo, né? Tanta coisa que vem ao contrário, tantos ventos, né? Hoje os jornais só falam de violência, né? De medo, causando medo nas pessoas, né? A gente fica ansioso sem saber o que vai acontecer, mas Jesus, ele faz um apelo: segura na mão de Deus, peça a mão de Jesus, reze todos os dias, mas que seja uma reza verdadeira, não aquela reza de hipocrisia, de mentira, porque caso contrário vai afundar, né? Como Pedro começou a afundar e Jesus segurou ele. Porque Pedro ainda era, assim como os discípulos, eram fracos na fé, né? A nossa fé, ela vai se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? Da nossa maturidade. Assim como nós também éramos os discípulos lá no começo, né? Pois bem, o Pedro começou a afundar e gritou Jesus, né? E Jesus socorreu ele, assim como ele socorre qualquer um de nós que muitas vezes estamos pensando em desistir, não estamos mais vendo Jesus como o Filho de Deus, e sim como um fantasma, por conta de tantas ilusões, tantas coisas, né, que vem fazendo medo a gente, né, para que a gente desista dessa vida de igreja, para que tantas coisas que vêm perseguindo a igreja, tentando afundar a igreja no mar, que é o mundo, né? Um mundo de ilusão, de perdição, de pecado. Mas se a gente gritar, se a gente rezar todos os dias pedindo a mão de Jesus para que ele nos socorra, com certeza ele vai nos socorrer. Mas isso tem que ser uma fé que venha do coração, que venha com os frutos do dia a dia, né? Com as nossas atitudes, os nossos feitos, né? Não só da boca para fora, né? Porque caso contrário iremos afundar, não tem jeito, né? Muitas vezes a nossa fé é tão fraca que a gente anda para a igreja, que a gente reza todos os dias, mas nós estamos assim como aqueles outros que não participam de nada da vida cristã, porque a nossa fé, a nossa reza é da boca para fora, né? Então está aí os mandamentos de Deus para ser cumprido. Caso contrário, se a gente não obedece à palavra de Deus, a gente vai afundar, não tem jeito, né? A nossa igreja está passando por isso, né? A igreja fundada por Jesus há 2000 anos atrás, não só a igreja, como cada um de nós na nossa vida cristã. Estamos passando por essas tempestades, né? Estes ventos fortes, batendo todos os dias, né? Tem aí as redes sociais, né? O celular, as coisas,
as perdições, né? As coisas que nos levam à perdição, batendo todos os dias contra o nosso ser cristão, contra a nossa igreja, a igreja criada por Jesus, para a gente desistir, para que a igreja seja afundada dentro do mar. Mas isso não vai acontecer, porque antes que todo se perca, né? Diz o Evangelho, disse Jesus no Evangelho, né? Em outra passagem, que antes que todos se percam, antes que a barca afunda no mar, ele vai vir socorrer aqueles que estão sofrendo, estão batendo forte todos os dias contra os ventos, né? contra as ondas, né? Que são as perseguições, as tribulações, tudo aquilo que vem contra nós para que a gente desista da igreja. Então Jesus, ele vem socorrer, ele vem dar a sua mão, ele vem fazer o julgamento final antes que todos caiam na perdição, se deixam afundar no mar de ilusão, né? No mar de perdição que é este mundo, né? Então segura na mão de Deus, segura, peça a mão de Jesus. Não fique com medo. Muitas vezes nós ficamos com medo, até imaginando que Jesus não existe mais, né? Que ele desistiu de nós, mas ele está do nosso lado, né? Muitas vezes nós o vemos assustado, né? Ficamos assustados, e qualquer coisa que aparece na nossa vida, na nossa frente, a gente já pensa ser um fantasma, assim como os discípulos, avistando Jesus, tiveram aquele susto, né? Mas foi só Jesus entrar ali na barca, né? Os ventos acalmaram e eles reconheceram Jesus sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Assim devemos ser nós, todos os dias, né? Rezando, indo para a igreja, né? A igreja faz parte da nossa vida cristã, foi Jesus que fundou a igreja e nós nunca podemos desistir da igreja, né? Nunca podemos achar que a gente já reza só em casa, né? Jesus deixou para a gente rezar em casa, mas também deixou a igreja para a gente rezar em comunidade, né? Unidos numa só fé, numa só igreja, numa só comunhão. Pois bem, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Estou aqui todos os domingos no Facebook, no YouTube e também na Rádio Castelo FM de nosso amigo Zé Neto, aqui em Carnaíba, Campo Grande do Piauí. Um bom domingo para todos e todas, uma ótima semana e tudo de bom. Tchau, até a próxima, se Deus quiser.